Fala aí, moçada, como é que tá as coisas aí, tudo bem? Professor Felipe, passando aí na sua quinta-feira, nosso segundo semestre, né, iniciando agora aqui para Geografia 2, hein? E como segundo semestre, vamos dar sequência aí, então aos nossos estudos, agora no caderno 3, lembra disso, né? Módulo 9, tá? Lá da sua Geografia 2. Você que gosta de fazer as anotações aí, se quiser, estou até colocando aí embaixo também a data de hoje aí para que você possa se organizar melhor, tá? Bem, você que já pegou aí o seu material, sabe, né, que a proposta de discussão, né, é basicamente a questão que envolve a agropecuária, né? Então a gente tem aí, na verdade, 3 módulos, né, dos quais um trabalha com os aspectos gerais da agropecuária, que é o que eu estou começando agora com vocês, que é o módulo 9, né? E depois outros 2 módulos que trabalhariam aí com as questões que envolvem a agropecuária no Brasil, tá bom? Bem, aqui neste primeiro ponto, a gente vai basicamente discutir, né, como é que se dá o desenvolvimento da agropecuária, a tal ponto em que hoje ela tem essa gigantesca importância, como todo mundo, imagino, deva saber, né? Bem, primeira coisa aí que a gente tem que lembrar, né? Toda vez que a gente fala aí da agropecuária, a gente está fazendo referência ao setor primário, a um setor primário da economia, né? E que tem uma gigantesca importância, né? Tanto sob o ponto de vista da produção de alimentos, como também sob o ponto de vista da produção de matéria-prima, como vocês devem estar visualizando aí no nosso primeiro item, na letra A, né? Então, a importância ela já está associada logo de cara à produção de alimentos e também à matéria-prima. Lembro também vocês, né? Quando a gente está falando dessa questão da matéria-prima, eu estou, por exemplo, falando da cana-de-açúcar, que é uma cultura típica aqui da nossa região, na verdade, e que essencialmente não é um alimento, né? Ela vai ser utilizada aí a produção, por exemplo, do etanol. Então, por isso que eu estou falando da questão da matéria-prima, né? A soja, por exemplo, pode se transformar em óleo ou ração e assim sucessivamente, tá? Então, esse que é o sentido que eu quero fazer referência aí quando digo essa questão da agropecuária, tá? Outro ponto importante, né, que muita gente se esquece, e isso é fundamental principalmente para a gente, agora brasileiros, né, é lembrar o quanto que essa atividade ela é importante sob o ponto de vista econômico, tá? Ela é fundamental sob o ponto de vista econômico. É impressionante o tanto de cadeia produtiva que é impulsionada pelo chamado complexo agropecuário, tá bom? O que é isso, professor? É assim, ó, quando a gente fala do agronegócio, né, a gente deve sempre lembrar que o agronegócio ele não está restrito somente àquela determinada produção, né? Na verdade, ele está associado a um monte de outras cadeias produtivas que trazem grande desenvolvimento econômico, trazem emprego, trazem renda, né? Então, por exemplo, vamos pensar de novo aí na questão da cana-de-açúcar, né? Quando a gente fala da cana-de-açúcar, né, é produzida, né? Quando a gente fala da produção em si, o núcleo da produção, né? A gente muitas vezes se esquece que para existir de fato aquela produção, alguém teve que produzir agrotóxico para utilização naquele canavial, fertilizante, ciência, pesquisa para poder conhecer aquela referida cultura, né? Muitas vezes biotecnologia, engenharia genética, até para a produção de um transgênico, não é verdade? Maquinário, né? Fertilizantes, acho que já até comentei, mas enfim, né? Percebam, portanto, né, que existe uma série de elementos aí que são desenvolvidos e que se associam a outros ciclos de desenvolvimento econômicos que antecedem a produção em si, que eu chamaria aí de núcleo da agropecuária. No seu material, eu estou olhando aqui para o lado, porque ele está no meu outro computador, tá? No seu material, se você analisar lá o tópico 1.2, está lá escrito assim, ó, núcleo da agropecuária, né? Aí de um outro lado está escrito montante e de outro lado está escrito jusante, tá?
Se você puder bater o olho rapidinho aí nesse esqueminha, talvez seja interessante, tá? Essa ideia esquemática aí que é apresentada aí no seu material é para te dar essa noção do movimento econômico que a agropecuária ela não gira, né? Ela não produz, né? Então veja, por exemplo, ó, quando a gente está falando de montante, quando a gente estuda hidrografia, a gente fala que montante são as áreas mais próximas da nascente, né? E jusante, o que está mais próximo da foz, tá? E aí então agora tente adaptar esses dois termos para essa proposta de agropecuária. Então pensa só, você tem o núcleo da agropecuária, você tem montante da agropecuária e jusante da agropecuária. O que é montante da agropecuária? São todas aquelas atividades que foram desenvolvidas previamente para a produção em si. Então veja, insisto em dizer, alguém teve que produzir um trator, uma máquina de arar, para poder ser utilizado lá na produção agropecuária. Alguém teve que produzir a ciência para ser utilizada lá na agropecuária, o agrotóxico, o fertilizante, a semente selecionada e assim sucessivamente para ser utilizada naquela agropecuária. Então, olha o tanto de cadeia econômica que é desenvolvida aqui no que a gente está chamando de montante da agropecuária, para finalmente chegar de fato na produção, que também vai envolver, né, um monte de outros itens, né? Também vai envolver um monte de outras cadeias produtivas, tá? E aí depois a gente tem a jusante, né? A jusante seria o desfecho disso. Então, por exemplo, transformar a cana-de-açúcar em etanol. Imagina o tanto de outros processos que envolvem a economia, que envolvem renda, que envolvem emprego, que não são utilizados também para depois transformar então a cana-de-açúcar em etanol. Então tem todo um ciclo aí que a gente chama aí de agronegócio e que envolve uma gigantesca produção econômica e que evidentemente para um país como o nosso, que é inclusive muito dependente das commodities, é fundamental até para muitas vezes equilibrar nossa balança de pagamentos, não é verdade? Então seria estes os dois primeiros tópicos que eu gostaria de abordar aqui com vocês, tá? Que é a questão da importância, é uma atividade muito importante, porque ela é responsável pela produção de alimentos e de matéria-prima, e a cadeia produtiva que envolve o agronegócio traz um grande dinamismo econômico, porque o agronegócio não é só a produção em si, é tudo que acontece antes dessa produção em si e também depois dessa produção em si, tudo bem? Tanto é verdade, moçada, tanto é verdade, né, que nos últimos anos a gente tem acompanhado um fenômeno muito interessante, até mesmo sob o ponto de vista da geopolítica, né, é que muitas transnacionais, muitas empresas globais têm comprado terras na África e na América Latina. E por que isso é feito? Por que isso é feito? Porque isso daí está representando reserva de riqueza para o futuro, para produções futuras, com certeza. Porque, na verdade, a gente sabe que nos últimos anos houve um crescimento econômico de uma parte de alguns países, principalmente os emergentes, e houve também uma ascensão de uma classe média nesses países que exigem também consumo, né? E é claro que para você poder atender às necessidades de consumo desta população, você precisa aumentar a sua produção. E não são todos os locais do planeta, né, que tem tanta potencialidade para o desenvolvimento da agropecuária, como, por exemplo, a África e a América Latina. Então isso já tem criado, inclusive, algumas discórdias sob o ponto de vista da geopolítica, porque tem muita terra, por exemplo, já no Brasil, que é controlada por estrangeiro, né? E é claro que, né, como é que fica a questão da soberania e tal, né? Principalmente porque olha o tanto de questões econômicas, né, que não envolve o acesso a essas terras, não é verdade? Então seria basicamente essa aí a nossa primeira discussão. Agora, é claro que a gente está falando aqui, né, de uma agropecuária mais moderna, que passou basicamente por duas grandes revoluções, tá? Que é o que eu gostaria que vocês observassem aqui nesses dois outros tópicozinhos aí, tá? Quais seriam essas duas outras grandes revoluções? Seria a Revolução Verde, né,
e a revolução dos transgênicos. E aí é legal que você conheça esses dois momentos aí, que de fato eles são muito importantes para a prática da agropecuária, né? Então vamos lá, primeira coisa, o que é a Revolução Verde? Uma revolução na maneira como se produz no campo. Ela inicia-se nos laboratórios americanos e é aplicada numa série de países subdesenvolvidos, tais como o México, tais como o Brasil, alguns da África e assim sucessivamente, tá bom? Qual que é a proposta dessa Revolução Verde? Ela surge com uma proposta, vamos dizer assim, até que fictícia, né, de resolver o problema da fome. Porque havia uma visão, né, aqui, de que a fome ela estava associada à baixa produtividade de alimentos. O que hoje a gente sabe que é uma mentira, né? Mas tudo bem, vai. Havia essa visão. Então, peraí. Então, a gente não consegue produzir alimentos, né, com grande produtividade, que é produzir mais em menos tempo, em menos espaço, né? Então, a gente tem que começar a inserir o desenvolvimento tecnológico e científico na produção do campo, né? E é isso que começa a acontecer a partir então dos anos 50, que é o que a gente está falando aí quando a gente discute a tal da Revolução Verde. Então, no que ela consiste sob o ponto de vista de características? É a utilização de sementes cada vez mais selecionadas, é a utilização de agrotóxicos, é a utilização de fertilizantes, é a utilização de maquinário, né? Tudo isso associado, é claro, vai garantir uma maior produtividade, que é o que a gente está vendo hoje, né? Hoje, eu já disse isso para vocês, mas eu insisto em dizer, o mundo consegue produzir mais comida do que consegue comer, né? E é claro que em grande medida isso se deve à nossa capacidade produtiva no campo, que está associada a esta Revolução Verde, que começa lá nos anos 50, né? E também a Revolução dos Transgênicos, que é a Revolução dos anos 90. Tá? Então seria basicamente você fazer essa análise, tá? Que a Revolução Verde é a adoção dessas técnicas, né, de seleção de semente, de agrotóxico, fertilizante, maquinário, pesticida, tudo isso para garantir uma grande produtividade. Num primeiro momento, a visão que se tinha que isso poderia resolver o problema da fome, né? O que evidentemente não é uma verdade, porque hoje a gente sabe que, como eu já disse, produzimos mais comida do que conseguimos comer. E mesmo assim, ainda é persistente o problema da fome. E aí é claro que você deve lembrar, né, que a fome, na verdade, ela não está associada à nossa capacidade de produção de alimentos, né? Mas sim a questão da distribuição de renda, principalmente, ou do acesso ao alimento, né, que muitas vezes se dá através da renda, né? Então, a gente sabe que há uma desigualdade significativa no planeta, né? E desta maneira, existe aqueles que têm acesso ao alimento porque têm acesso à renda e aqueles que não têm acesso ao alimento porque não têm acesso à renda, tá? Essa seria vamos dizer assim, a causa mais comum da existência da fome, tá? Agora, é claro, existem outras regiões que vivem situações aí de conflitos, né? Isso impede também o abastecimento, outras que sofrem em alguns momentos aí com desastres naturais, isso também impede o abastecimento, né? E assim sucessivamente. Mas a principal discussão hoje sobre a questão da fome sempre vai girar em torno da questão da renda, né? O que fica principalmente desmistificado a partir da Revolução Verde, que é uma revolução de produtividade. Lembra sempre, moçada, eu vou insistir isso mais uma vez porque de fato isso é importante. O que é produtividade? É produzir mais em menos tempo e em menos espaço. E é isso que a Revolução Verde está proporcionando. Outra coisa também que é muito interessante é que aqui a gente começa a observar, né, a penetração das relações capitalistas no campo, de uma maneira muito mais intensa. Aliás, de tal maneira que o campo começa a produzir em ritmo industrial. Presta atenção nisso. O campo passa a produzir em ritmo industrial.
tudo bem? Então não fica mais seguindo aquela lógica da natureza. Ah, se chover, ótimo, se não chover, ixi, aí ferrou a produção. Ah, se a terra não estiver boa nesse ano, tal, não vou ter tanta produtividade. Enfim, não começa mais a seguir, não segue-se mais a lógica da natureza, segue-se a lógica da indústria. E a indústria, você sabe como é que funciona. Inclusive, se você for visitar uma granja hoje, se você for visitar uma área aí de criação de gado e tal, aquela de criação intensiva, né, que logo mais eu também vou explicar para vocês, você vai ver que o negócio de fato é industrial. Até em alguns pontos, né, a gente até consegue observar algumas características do Fordismo sendo aplicado à produção no campo, tá? Então isso também é um outro ponto também que é interessante ser observado, tá? A outra revolução, como eu havia mencionado aí com vocês, né, vai ser a chamada Revolução dos Transgênicos, tá? O que é isso, gente? É a utilização, né, de culturas que foram modificadas geneticamente, tá? Por isso que eu até coloquei ali, ó, Revolução dos Transgênicos, pus um sinalzinho de igual, né? E OMG. O que é a OMG, né? A OMG é organismos modificados geneticamente, tá? Vou repetir mais uma vez, porque eu tenho certeza que às vezes tem alguém aí que gostaria de anotar, tá? Organismos modificados geneticamente, tá? Então, é uma determinada cultura que foi modificada geneticamente para garantir essa maior produtividade. Como que ela vai garantir essa maior produtividade? Bom, ela vai ter capacidade agora, por conta da engenharia genética e da biotecnologia, de se adaptar a um determinado tipo de solo, que antes não se adaptava. A se adaptar a um determinado tipo de clima, que antes não se adaptava. Se adaptar a um determinado tipo de praga, que antes não se adaptava. A garantir uma produtividade maior, não é? Muitas vezes você faz lá não estou brincando aqui, tá? Mas faz um cruzamento aí de genes de uma espiga de milho maior com uma espiga de milho menor, só que a espiga de milho maior tem grãos de baixa qualidade, a espiga de milho menor tem grãos de ótima qualidade. Aí você tenta encontrar o melhor dos dois, né? O que é o melhor dos dois? É ter grãos de boa qualidade com tamanho, com quantidade. Aí você cruza os dois e produz um milho transgênico. Olha como que ele vai garantir essa produtividade. Fora, insisto em dizer, todas aquelas outras questões, né? Que às vezes crescimento mais ágil, de adaptação ao solo, adaptação ao clima, né? E assim por diante. Então, de fato, isso vai ser uma revolução também no jeito de se produzir, tá? É até interessante a gente observar, né? Quais seriam as principais culturas hoje transgênicas, né? Então as que mais se destacam hoje seriam 3, você tem que saber, tá? Que seria o caso aí do milho, né? Tem muito milho transgênico, né? A soja, né? E também o algodão, tá? E a cana-de-açúcar também já está sendo inserida cada vez mais neste meio, tá? Então essas seriam as principais culturas aí transgênicas, tá? E países assim que utilizam muito dessas culturas transgênicas são países assim como o Brasil, como os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina e assim sucessivamente, tá? A grande questão que envolve as duas revoluções, não é uma só, tá? Por isso que eu estou colocando até um asteriscozinho aqui, ó, em questão do problema, né? É que as duas revoluções, elas implicam em discussões, tá? E preste atenção no que eu estou dizendo, discussões que envolvem muitas vezes a redução da chamada agricultura familiar e também a saúde humana, tá? Então vamos pensar aqui rapidamente. O que é a agricultura familiar? A agricultura familiar, como o próprio nome sugere, é uma agricultura que é desenvolvida pelo trabalho familiar. Normalmente onde que isso acontece? Em pequenas propriedades. Normalmente se dá com pouca tecnologia, com técnicas rudimentares, e a proposta é produzir alimentos, tá? E a proposta, insisto em dizer, é produzir alimentos, tá? Bem, o que acontece? Quem é que vai ter acesso a essas duas revoluções? A tudo que a gente pode falar de mais sofisticado de agrotóxicos, fertilizante, maquinário, semente selecionada e tal, ou a revolução dos transgênicos. Quem é que tem? O grande capital. Então, são as grandes empresas, as grandes corporações, o grande latifundiário. Esse sim vai ter acesso a isso. O pequeno não vai ter. Então, já está percebendo logo de cara que não tem competitividade o carinha da agricultura familiar. Então, o que pode acontecer?
Pode acontecer do cara entrar em falência e ter que vender o seu pedaço de terra e aí migrar para a cidade. E aí a gente tem uma série de outras questões aí que devem ser analisadas. O primeiro delas é o seguinte: isso aumenta a concentração fundiária, ou seja, mais terra nas mãos de poucas pessoas. A outra coisa é a seguinte, menos pessoas produzindo os gêneros alimentícios que são propostos aí pela agricultura familiar, porque normalmente essa agricultura aí que envolve a Revolução Verde e a Revolução dos Transgênicos é uma agricultura de matéria-prima, tá? Não é de alimento em si. Tá? Pode até ser que depois a matéria-prima se transforme em alimento industrializado e tal, mas normalmente é de matéria-prima mesmo, tudo bem? E normalmente essa produção familiar é mais de alimentos mesmo, né? Carinha perdeu terra, para onde que ele vai? Para a cidade. Então mais pressão também demográfica dentro da cidade, tá? E nós também temos a questão que envolve a saúde, né? Até hoje, por incrível que pareça, né, em vários ramos, né, não há estudos suficientes para dizer até onde o agrotóxico não faz mal para a saúde, até onde o organismo geneticamente modificado não faz mal para a saúde, tá bom? Então essa é uma dúvida aí que paira entre nós, né? E por isso aí que eu coloco também a saúde aí como um ponto aí de discussão, tá? Insisto em dizer, os dois pontos eles são discutíveis, tá? A questão da agricultura familiar e também da saúde, mas é importante que você tenha essa noção e esse conhecimento dessas possibilidades de discussão, tá bom? Moçadinha, agradeço demais aí a presença, você principalmente que ficou até o fim desse vídeo, agradeço aí o início do nosso semestre, a atenção de vocês e vamos, né, com bastante força aí tocar o nosso segundo semestre, tá? Beijo carinhoso no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Goodbye.